Olá, meu nome é Hugo Nascimento e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como implementar uma aplicação usando a linguagem SFC no Codesys. SFC é uma das 5 linguagens padrões de PLC definido pela IEC 61131-3. É uma linguagem gráfica e é muito usada para lógicas sequenciais. Então, basicamente, você tem que criar antes um diagrama de estados ou um fluxograma de como vai funcionar a sua máquina e você vai adequar isso para a sintaxe SFC do Code. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar um bloco SFC, as principais instruções do bloco SFC, o uso de temporizadores dentro do SFC e como manipular variáveis analógicas dentro do SFC. Nesse vídeo eu vou implementar uma aplicação em SFC para a estação de dosagem dessa máquina aqui, ó, a dosadora. E eu vou implementar isso a partir desse diagrama de estados que vocês estão vendo aqui. Se vocês quiserem saber como eu implementei esse diagrama de estados, eu vou deixar aqui um link em cima ou embaixo, depende de onde você está vendo. E nesse link vai ter um vídeo que eu elaborei passo a passo esse diagrama de estados aqui. Então vamos lá. Vou abrir aqui o Codesys e agora eu vou inserir um SFC para a gente programar em SFC esse controlador. Eu vou aqui em Application, vou adicionar um objeto, POU, vou colocar o nome dele, eu vou botar SFC balança. Aqui eu vou dizer que é um function block e eu vou dizer qual é a linguagem de implementação. Vou colocar aqui SFC, já está selecionado, tem ladder, tem L. Então coloquei aqui e adicionei o bloco. Quando eu adicionei o meu bloco, eu já ganho aqui um estado, que é um estado inicial, que eu vou chamar aqui de step 0. E aqui é um jump de volta para o step 0 com uma transição de true. Ou seja, ele vai entrar, aí a condição de transição vai ser true, ele vai sair e volta para init. Aqui em cima a gente tem algumas instruções importantes que a gente precisa usar. Por exemplo, inserir um passo mais uma transição, inserir um branch, que é aquele em paralelo lá que a gente pode adicionar. Então, por exemplo, numa máquina de estados a gente pode querer que 2 estados fiquem ativos ao mesmo tempo e depois eles retornem para o branch principal. Então, por aqui a gente faz isso. Vou inserir, aqui eu tenho step 0, step 1, a gente tem até step 5. Ó, adicionei os 5, veja como é simples. Aqui agora a gente vai adicionar as transições. Então, eu vou abrir aqui o meu diagrama de estados e veja como é simples. Do step 0 para o step 1, a transição é ix 9.3. Do step 1 para o step 2 é 5.5. Do step 2 para o step 3 é uma variável que é massa. Como é que a gente pode colocar aqui uma condição de transição? Eu posso fazer isso num bloco em ladder normal, escalonar o valor e acionar um bit e vir aqui colocar o endereço do bit para habilitar a transição. E a outra forma de fazer isso, a gente pode fazer comparações diretamente no nosso SFC. Como é que eu faço isso? O meu valor é a minha entrada na lógica, que é IW6. É um valor que varia de 0 a 27.648. Se a gente fizer uma regra de 3 simples e dizer que 27.648 é igual a 10 kg, porque o range da nossa balança é entre 0 e 10 kg, 10 é 27.648. Quanto é x? A gente vai ter que % IW6 dividido por 2.764.8. Então veja que eu escrevi aqui. IW6 dividido por 2.764.8 for maior do que 3.0. Isso aí é exatamente a regrinha de 3 que a gente faz para converter um valor que está entre 0 e 27.648 num valor de 0 a 10. A outra condição de transição é essa mesma, porém o valor aqui não é 3, é 3.5. Vou colocar aqui 5. E a transição do estado 4 aqui para o estado 5 é esse valor ser maior do que 6,5. 6.5. Então tá aqui, ó, condição maior do que 3, maior do que 3.5 e maior do que 6.5. Aqui embaixo agora eu preciso de uma comparação de tempo. Como é que eu insiro um temporizador aqui? Uma das coisas que a gente pode fazer é criar esse temporizador lá no ladder, pegar um bit, colocar o endereço do bit aqui e aí transitar. Esse é o caminho mais longo. Mas uma das formas que a gente pode fazer, a gente pode usar o temporizador do estado 5. Então como é que eu uso esse temporizador do estado 5? Todo estado tem um cara, a gente precisa saber qual é a sintaxe que a gente precisa usar para usar isso. Então vou botar aqui, step5.t é o tempo que esse cara está lá. É uma variável contém o tempo. Se eu pegar esse step5.c T e dizer que ele tem que ser maior do que T hashtag 2 segundos, eu estou fazendo essa mesma comparação aqui, ó. Por que eu boto T hashtag? É para dizer para o compilador do PLC, dizer assim, ó, é essa variável aqui que eu estou querendo comparar,
é uma variável do tipo tempo. Então, boto t hashtag, a quantidade, o valor e a unidade. Então, agora eu já coloquei os estados e as transições no meu diagrama de estados. O que me falta é inserir as ações. Esses quadradinhos aqui, ó, que a gente inseriu no diagrama. Então, como é que eu insiro? É bem simples. Venho aqui na Toolbox, tem aqui um objeto chamado Action, e eu vou inserindo esse Action nos estados. Então, Step 1 tem 2 ações. Vou colocar aqui 2 ações. Step 2 tem 2 ações também. Step 3 tem uma ação. Step 4 tem uma ação também. E Step 5 tem 3 ações. Esse operador aqui, N, é um operador que diz que essa saída, o endereço que a gente vai colocar aqui, ele vai ficar acionado enquanto o estado 1 estiver acionado. Existem outros tipos de operadores, por exemplo, o set e o reset. O set, a gente vai fazer um exemplo com ele daqui a pouco e eu vou mostrar para vocês que quando ele passa pelo estado 1, ele vai setar e em algum momento do programa a gente vai ter que resetar ele. Diferentemente do N, que ele diz que ele vai ficar acionado enquanto o estado estiver ativo. Então aqui, no estado N, eu vou colocar, vamos lá, no estado 1 eu ligo as esteiras, que é a esteira de entrada e a esteira da balança. Então vou adicionar aqui, ó, esteira da entrada, vou dizer que ele está no endereço %QX 1.0. Também eu vou colocar a esteira da balança. Vou dizer que ele está no endereço %QX 1.1. No estado 2, ele vai acionar as duas válvulas, que é QX 2.2 e QX 2.3. Vou botar aqui válvula 1, ele vai criar uma variável do tipo booleano para mim. Eu vou colocar aqui %QX 2.2. E aqui eu vou botar válvula 2, e é também um booleano, QX 2.3. Aqui ele vai fazer uma comparação e vai para o estado 3. No estado 3, só o Q2.2 vai ficar acionado, que é a válvula 2. No estado 4, apenas QX 0.0, que é a rosca misturadora, vai acionada. Então eu vou botar rosca, tipo booleano também, %QX 0.0. E no estado 5, eu vou acionar as duas esteiras, a esteira da entrada, vou não copiar e colar aqui, e a esteira da balança. Além disso, eu tenho outra esteira que tem que ser acionada também no estado 5, que é a esteira do misturador. Então, a esteira misturador e o endereço dela, %QX 1.2. Beleza, fazendo isso, eu programei o meu PLC numa linguagem gráfica que é praticamente igual a um diagrama de estados. Então vou dar um save. E agora, para fazer isso rodar, eu preciso chamar essa rotina máquina de estados no meu programa principal. Então venho aqui no PLC Program, adiciono um bloco. E o tipo desse bloco aqui é SFC Balança, que é o nome do bloco SFC que a gente criou. Ele vai pedir para criar uma variável, que essa variável é o data block dessa função aqui. E você diz OK e bota um valor true aqui. Esse valor true está dizendo que isso aqui vai estar sempre acionado e ele vai estar sempre chamando essa rotina. Vou dar um save e vou logar com o meu controlador. Vou abrir aqui o meu bloco, vou dar e vamos ver como é que isso vai estar funcionando. A máquina aqui está esperando o primeiro botão ser acionado. Acionei o botão, ela passou para o estado 1 e ligou essas duas variáveis. Chegou lá na posição IX 5.5, ela vai para o estado 2, começou a dosar com as duas válvulas ligadas. Vai ficar ligada só a válvula 2, ligou a rosca. Contou um tempo, acabou. Ou seja, funcionou perfeitamente com um diagrama que a gente usou, uma linguagem de programação totalmente gráfica. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo é como a gente usar as instruções set e reset. Então imagina que eu preciso de uma memória que diga para mim quando tem ou não um balde no processo. Então eu vou colocar aqui S, que é uma instrução de set, e vou botar LED indicador. Certo? Ele vai criar uma variável para mim, LED indicador, do tipo booleano. Então quando chegar aqui ele dá um set nessa variável. Mesmo quando ele passar para o estado 2, essa variável ainda vai estar acionada.
até o momento em que eu resete ela no programa. Então eu vou aqui, ó, no estado final lá, vou adicionar uma ação, vou colocar esse cara e aqui eu vou botar um R de reset. Então esse é um outro operador que a gente tem. Outra coisa interessante que dá para a gente fazer no SFC é implementar lógicas binárias nele. Então, por exemplo, aqui tem ix9.3, que é o botão lá de habilita. Mas e se eu quisesse, se for um requerimento do meu sistema, que o sistema só inicie se eu tiver com a chave manual automática na posição automático e eu pressionar o botão ix9.3. Como é que eu posso fazer isso no diagrama SFC? Isso aqui é uma lógica AND. Então eu vou colocar AND ix9.0. ix9.0 é o botão de manual automático da fábrica sim, e ix9.3 é um botão de iniciar, um botão de pulso. Então, quando essas duas condições forem satisfeitas, ele transita para o estado 1. Vamos ver como é que isso funciona? Vou pressionar aqui, ó, o botão liga, ele não vai ligar, por quê? Aqui é uma condição de AND agora, entre esse botão e a chave manual automática na posição automática. Coloquei a chave na posição automática e pressionei liga, ele já transitou para outro estado e setou aquele LED indicador lá, aquela memória que a gente botou para representar o LED indicador. Agora ele vai para o estado 2, mas perceba que o LED indicador ele continua acionado. E quando ele finalmente transita para o step 5, o LED indicador é resetado, como a gente tinha esperado. Bom, essa foi uma breve explanação sobre os SFC, eu espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo ajude vocês.